Professor, como é que a senhora ficou sabendo desse seminário? Eu recebi um convite através do complexo escolar. Qual que é o seu complexo? O A de Taguatinga. Sei. Você tem expectativa de aprender alguma coisa sobre Brasília ou você acha que já sabe tudo? Não, eu não sei. Eu tenho expectativa sim de aprender algo mais sim, sobre Brasília. Obrigada. Não. Tem a mão na cara. Dá pra levar o big do tripézão. Oi. Estela, grossa, Direção e agora a Estela está indo. Ieda. A pessoa é apoio pedagógico. É justamente como apoio pedagógico que a gente está preocupado de não deixar morrer a história do Brasil. Mas você não sabe porque o Brasil... como eu estou, eu fiquei tão frustrado que atrapalha o livro Bandeirante. Para mim, o livro Bandeirante devia continuar como era, melhorando, pintando, certo? Mas aquelas casas assim, para mostrar como começou a epopeia. Mas hoje chega lá, o que é isso? Ninguém sabe que aquilo era uma família, o Vitor Pelé, o primeiro mundo lá, etc. Para o meio do mar. E uma cidade tão bonita, né? E era tão bonita. Era bonito essa cidade ali. Aquele mercado, tinha mas é história, a gente. E aqui é fácil de fazer história. Porque todo mundo sabe, e eu estou vivo ainda, posso contar. Muita gente está viva ainda, tem muita gente boa. Oi, Jarlas. Mas Jarlas. super, que não há depoimento. A gente vai primeiro, Você se apresentou? Últimas coisas.
Maria, a contraluz. Desceu. Esse leite do carro. Pena, eu tô achando um pouco todo mundo Chegou pra reposição, né? Tem 27. 2,20. Aqui a senhora coloca o seu nome e o nome do cantor. Complexo, notícia de complexo, eu sou convidada, eu estou gerando pessoalmente. 44, tem quanto? Aqui tem 27. 44. Rafael, eu tô aqui. Nome complexo, né? Também nome complexo, você coloca no casal. O que você acha desse seminário sobre memória essa hora? Quero ver, né? Quer ver? Você acha que precisa de um seminário desse em Brasília hoje em dia? Precisa. Nós, não só nós brasilienses, como nós brasileiros, não temos história. Não temos arquivos. Depois de um dia acabou, quando ninguém fez Ele é cinegrafista, né? Que rádio bonito. Quem que é aquele rádio, hein? Da Beth.
Ela vende aquele radinho? Ela tá no trem. Eu tenho aqui. Tem? Tem, mas não funciona não. Esse funciona. Não, esse vai simular que funciona. Nosso seminário chamado Brasília, Memória, Perfil e Identidade. Vocês devem ter recebido as cartas, os convites. A proposta do seminário é a gente encontrar formas de trabalhar a memória de Brasília na sala de aula, na escola, tentando fazer com que o saber da comunidade, o saber dos alunos, o saber dos pais dos alunos, seja trabalhado e seja valorizado na sala de aula. Tentar fazer com que o currículo esteja mais perto da realidade, da vivência dos nossos alunos. Antes de fazer os convites aqui, eu queria sugerir para as pessoas que estão mais no fundo, que venham mais para frente, porque a gente vai ter uma exibição de alguns vídeos ali no telão e talvez mais de perto seja melhor de assistir. Tem lugar para todos. Um trabalho bem leve, bem gostoso, como gostoso deve ser recordar, refletir, pesquisar esse contexto onde nós estamos inseridos, este fenômeno da pujança do povo brasileiro, que é Brasília. Uma cidade que aos 28 anos é patrimônio cultural da humanidade. E o que é que isso representa para nós, nós que estamos aqui hoje, construindo a sua história? Eu estou aqui apenas há 4 anos e me sinto assim bastante responsável por este fato, por Brasília ser patrimônio cultural da humanidade e eu estar aqui fazendo educação integrada neste contexto. Imagino o que não deve significar para aqueles que ajudaram a construir, para aqueles que, mesmo que não chegaram na época da Como a Alba disse, é um seminário sem o formalismo, sem aquele revestimento do ritual oficial, daí a gente não compor mesa, entrar basicamente na própria razão de ser do seminário, que se insere nessa proposta iniciada em 85, de se rever a prática pedagógica dentro da Fundação Educacional. E rever a prática pedagógica, antes de tudo, é buscar articulação da escola com o seu contexto sociocultural. E essa, vamos dizer, é a nossa proposta. E dentro disso, a Fundação vem desenvolvendo esforços no sentido de concretizar. E para concretizar, nós precisávamos trabalhar fortemente com o professor, que é quem, em última instância, executa, proporciona, concretiza no seu ato, no seu dia a dia, a proposta ou não. Como nós não podemos ter todos os professores, então, justamente, fizemos seminário com os coordenadores intermediários, coordenadores locais, que deverão agir como repassadores nessas discussões. É um seminário que não traz forma pronta. A ideia é questionar, a ideia é colocar para o professor as alternativas de fontes, de meios para ele concretizar essa proposta. Como estamos numa cidade de 28 anos, então começamos exatamente partindo daquilo que é sua memória, e a memória é entendida não só como passado recente, que para nós é recente, 28 anos, mas como o dia a dia que nós temos no nosso trabalho diário, onde o portador dessa memória ainda está vivo, está convivendo na sociedade, falando do passado, da sua construção e do seu presente hoje, porque para nós interessa essa cidade enquanto proposta, essa cidade que tem uma leitura oficial, a cidade é monumental, é patrimônio cultural da humanidade, é muito importante,
Mas para nós interessa muito mais que ela seja patrimônio do povo do Brasil. E que se tenha a visão dela enquanto morador da cidade, não só a visão do visitante de quem chega. E aí a ideia do vídeo do Brasil existe, porque é uma tentativa de captar diversas leituras que as pessoas que convivem em Brasília têm sobre ela. Você me sido permitido atingir com os membros do meu governo este sítio em obediência ao preceito constitucional e, consequentemente, em obediência aos supremos interesses da unidade, do desenvolvimento e da segurança do nosso país. Do som. E Dr. Silvio Cavalcante, do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico, Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade. Ele que é do DEFA, do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico, deve dizer para a gente, esclarecer para nós como, o que representa isso e qual é a experiência dele vivendo este momento no Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico. Eu vou passar a palavra ao Dr. Ernesto Silva. Logo em seguida, nós ouviremos o Dr. Geraldo Campos, depois o embaixador Vladimir Mustinho, depois Silvio Cavalcante. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui na minha casa, na Escola Parque, que nós construímos com muito esforço, com muita dedicação e até derrubando muitas resistências para a sua construção. E a minha primeira palavra será de repúdio ao muro que construíram separando essa escola do restante dos edifícios. Nós temos que... Essa escola foi feita para os alunos da Escola Parque, para serem utilizadas pelos alunos da Escola Parque, pelos professores, pela comunidade que frequenta a Escola Parque, e foi feita com fins educativos, e ela está sendo utilizada para deturpar esses fins. De modo que a minha primeira palavra é de repúdio a esse muro da vergonha que separa a Escola Parque desse auditório magnífico que foi feito para os alunos. Me pediram que eu falasse alguma coisa sobre a minha pessoa, sobre a minha atuação na construção de Brasília. O coronel Afonso Eliodoro, do Memorial do JK, me chama de pioneiro do antes. Eu pertenci à comissão de localização da nova capital, para a qual fui nomeado secretário dessa comissão em setembro de 1954, quando era governador de Minas Gerais, o presidente Juscelino Kubitschek. Nós, como secretário da comissão, participamos de todos os trabalhos de escolha do local. A escolha do local foi uma escolha científica, feita por técnicos de alta capacidade. É preciso que todos saibam que isso aqui não foi escolhido aleatoriamente, foi escolhido, o local foi escolhido cientificamente. Pertenci a essa comissão, escolhemos o local definitivo em janeiro de 1955. E depois de escolhidos os vários locais de que foi eleito este aqui,
Nós viemos ao Planalto Central na primeira viagem em 5 de fevereiro de 55, há mais de 33 anos, com a Comissão de Localização da Nova Capital. Saltamos em Planaltina de avião, viemos de jipes até aonde está localizado o cruzeiro. Ali estivemos durante o dia de 5 de fevereiro de 55. E escolhendo este sítio, nós pedimos ao presidente Café Filho que declarasse toda essa região escolhida para o Distrito Federal, declarasse de utilidade pública para fins de desapropriação. O presidente Café Filho negou esse pedido do Marechal Pessoa, que era o presidente da Comissão de Localização da Nova Capital. O Marechal Pessoa, no dia 30 de abril de 55, veio então a Goiânia comigo e com o Marechal Mário Travasso, que era assessor da comissão. Estivemos aqui no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, e pedimos então ao governador José Ludovico de Almeida que, através de uma lei estadual, declarasse de utilidade pública toda a área do Distrito Federal para fins de desapropriação, para evitar a especulação imobiliária, porque até essa época era desconhecida do público, eram desconhecidos do público os limites efetivos do Distrito Federal. E coube então ao Dr. José Ludovico de Almeida, cujo nome a gente tem que declinar sempre com o maior respeito pela coragem com que ele enfrentou o problema, coube a ele baixar o decreto declarando de utilidade pública toda essa área. E nomeando uma comissão chamada de Cooperação para a Mudança da Capital, e que iniciou então com as verbas alocadas pelo governo federal, começou a desapropriação das terras. E a nossa Comissão de Localização da Nova Capital começou a desapropriar as terras e a desapropriar principalmente aquela área que seria o núcleo da Nova Capital, o plano piloto e as adjacências do plano piloto. Porque nós tínhamos uma comissão de arquitetura e urbanismo na nossa comissão de localização que nos indicava já em que área deveria ser construída a cidade propriamente dita. De modo que nós, na Comissão de Localização, começamos a desapropriação das terras. E o presidente Juscelino não era nem candidato. Depois disso, em que o presidente foi candidato, houve o famoso comício de Jataí, no dia 4 de abril de 55, e aconteceu aquele famoso episódio que muita gente conhece. O presidente Juscelino fazia seus discursos de candidato, como fez em Minas para governador, e depois oferecia uma oportunidade ao povo de fazer perguntas. E a primeira pergunta que houve no primeiro comício do presidente, do então candidato Juscelino Kubitschek, foi a seguinte: presidente, o senhor declarou que ia cumprir a Constituição do Brasil. Será que o senhor vai cumprir o dispositivo constitucional que autoriza o governo federal, ou que autoriza, o governo federal a construir a capital no Planalto Central? E o presidente Juscelino Kubitschek confessa, sempre confessou, que a pergunta o pegou de surpresa porque ele já tinha organizado as 30 metas do seu governo e não tinha pensado na transferência da capital. E foi nessa época que ele respondeu, muito sagaz, muito político, ele respondeu que, se ele prometeu cumprir a Constituição, que ele iria transferir a capital, ia construir a capital e iria transferir o governo. E daí em diante, o que aconteceu com o presidente Juscelino é que ele, em todos os comícios, principalmente do interior do Brasil, de que ele participava, havia coincidentemente a mesma pergunta, e ele verificou que a transferência da capital, que era uma ideia secular, era um anseio principalmente das cidades do interior, justamente para que nós desenvolvêssemos o interior do Brasil e acabássemos com esse fosso existente que existia entre o litoral e o sertão. O litoral desenvolvido e o sertão abandonado. De modo que
Depois disso, o presidente foi eleito, ele tomou posse e nós continuamos a desapropriar as terras, sempre continuando a desapropriar as terras no governo do presidente Café Filho. E como o Marechal Pessoa pediu demissão do cargo, o presidente Juscelino me convidou para assumir o cargo de presidente da Comissão da Localização da Nova Capital, me pedindo que eu ativasse os trabalhos intensamente, enquanto ele mandava uma mensagem ao Congresso com um projeto de lei criando a companhia que iria construir Brasília. E a nossa função na Comissão de Localização da Nova Capital foi acelerar as desapropriações cada vez mais, fixar definitivamente os limites do Distrito Federal e lançar o concurso, o edital do concurso do Plano Piloto. De modo que antes de existir a nova CAP, que foi constituída em 24 de setembro de 56, nós já tínhamos lançado o concurso para o Plano Piloto, adiantando assim o serviço. E o presidente Juscelino já tinha, por sorte, todos os elementos na mão para construir a cidade. O local rigorosamente e cientificamente escolhido, as terras desapropriadas, os limites delimitados, de modo que ele recebeu de bandeja, como se diz na gíria, tudo isso para iniciar imediatamente a construção da cidade. Agora, eu pessoalmente, eu sou médico pediatra, e por que eu apareci nisso? É uma história complicada. Eu fui uma pessoa muito pobre, meu pai tinha 8 filhos e não tinha dinheiro para me sustentar nem para sustentar meus estudos. Eu fui aluno do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, sou carioca, duplamente, porque nasci em Vila Isabel. E então, com um grupo de alunos do Colégio Pedro II, nós resolvemos desistir de fazer o concurso para a Escola de Medicina e entramos para a Escola Veterinária do Exército. E nessa época, então, é que nós pensávamos, nós pobres, alunos pobres, pensávamos em nos formar oficial do Exército, que era uma ciência afim, medicina veterinária, e depois de oficiais do Exército, então, a gente estudava medicina e foi o que aconteceu comigo. De modo que eu também sou médico veterinário. Estudei medicina e conheci o Marechal Pessoa por acaso, para trabalhar com ele, do qual fui secretário depois na Comissão de Localização da Nova Capital. Eu era veterinário do Exército, estudando medicina nas horas vagas, e ele um dia precisava de um oficial veterinário lá na sua repartição no Ministério do Exército, mas que soubesse escrever bem português. E eu tinha sido professor de português do Colégio Pedro II. E caiu então a sopa no mel, como se diz. Eu fui trabalhar com ele no meio expediente, e estudava de manhã, estudava de noite. E me formei em medicina e continuei com ele até... E por isso é que eu fui secretário da Comissão de Localização da Nova Capital, porque ele me conhecendo durante muito tempo, tendo sido nomeado presidente, me convidou para secretário e eu entrei nesse barco. E por que eu fui diretor da Nova CAP? Porque o presidente Juscelino me considerou como a única pessoa que sabia tudo sobre Brasília, sobre a escolha do local, onde ia ser aeroporto, todas as terras de agricultura, que eu sabia tudo, então, por causa dos estudos realizados pela firma Donald Belcher. E eu fui então nomeado um dos diretores da Nova CAP. A Nova CAP era constituída de um presidente e 3 diretores. O presidente era Israel Pinheiro da Silva, os 3 diretores éramos eu, o Bernardo Saião e o Iris Memberg. Então foi essa diretoria que construiu o Brasil. Nós construímos o Brasil sob as mais adversas condições. Basta dizer que a diretoria da Nova CAP funcionava num barraco de madeira, na velha CAP, ali perto da Candangolândia atual ali. E isso veio provar também que não precisa de palácios para que a gente construa alguma coisa. Nós construímos uma cidade em 3 anos dentro de um barraco de madeira, a diretoria funcionando, os diretores dentro de um barraco de madeira. Começamos ali, sob a maior dificuldade, morávamos no Catetinho, compreendeu? E era o pó, era a lama, era a poeira, era a falta de estradas, eram as ofensas que partiam das pessoas que eram inimigas de Brasília, né? Nós éramos ofendidos,
diziam que a gente transportava cimento de avião, etc, etc, etc. Aí a cidade foi crescendo e os diretores tinham funções assim diferentes, cada diretor tinha uma função adaptada às suas características. Bernardo Sayão, que era engenheiro, era responsável pela parte de engenharia, pela parte de obras. Luiz Menberg, que era um membro da oposição na diretoria da Novacap, era encarregado do setor financeiro, era encarregado também do departamento jurídico e também do departamento de agricultura, porque ele era um